R$90 mensais no pacote. Algar Telecom, sempre junto. Comunicação diferente. Para público inteligente. Galerinha, estamos de volta. E antes, só um pouquinho antes aí de chamar o Dr. Márcio, hoje a gente vai falar sobre astrologia, os astros. Será que essa questão de signo funciona mesmo? Será que realmente fala um pouco sobre a nossa personalidade? O Dr. Márcio vai falar com a gente aí, vai explicar sobre essa visão, né? Essa visão holística, alternativa aí dessas medicinas, medicina Ayurveda, né, e várias outras, vai explicar se realmente isso aí tem fundamento, se realmente, né, Dr. Márcio, faz mesmo a diferença. Mas antes, a gente tem um boletim aqui do Ministério da Saúde. O pessoal já está na linha, então, colocar vocês na linha aí. Bom dia, Bruno. Lindo. Gente, só um minutinho. Ah, tem que ir. Vacinação contra a gripe. Alô, bom dia. Oi, bom dia, Camila. Oi, Bruno. Oi, Camila. Olá, Camila. Olá, ouvintes da Rádio Volt. Aqui temos um assunto muito importante a ser tratado: a prevenção. Começa a campanha de vacinação contra a gripe. O Ministério da Saúde já iniciou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. O objetivo é imunizar 54 milhões de pessoas em todo o país até o dia 26 de maio. O público-alvo da vacinação: pessoas com 60 anos de idade, gestantes, mães no pós-parto até 45 dias, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, doente crônico, portador de condições especiais, profissional da saúde e professores da rede pública e privada. É importante lembrar que, além da vacinação, é preciso tomar medidas de prevenção contra a gripe. Lavar e higienizar as mãos com frequência, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olho, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar, não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados. Os sintomas mais comuns da gripe são febre, tosse, dor na garganta, dor de cabeça, dor muscular e nas articulações e prostração. Divulgue essas informações, elas são importantes. Procure uma unidade de saúde e vacine-se. Deixe a gripe para lá. Para mais informações, acesse saude.gov.br/vacina-gripe. Do Ministério da Saúde, Governo Federal. Bruno Silva, é com você, Camila. Isso aí, obrigada, Bruno. Vindo aí com uma dica de saúde também, agora é época de friozinho, né? Vamos falar agora com o Dr. Márcio. Bom dia, Dr. Márcio. Bom dia, Camila. Bom dia, amigos da Rádio Volt. Estamos aí hoje para mais um papo gostoso semanal. Hoje um assunto bacana, né? Leve, tranquilo e assim, até meio polêmico, viu, Dr. Márcio? Já vi muita gente falar assim que não acredita, que acha que isso é mó baboseira, mó bobagem, né? E a gente fica assim, porque eu acredito, claro, né? Vocês já me conhecem aqui, a questão aqui é bem alternativa mesmo, porque a gente acredita nessa questão de energia, né? Nessa questão que as energias realmente influenciam. Então, imagina um país, imagina um planeta que está bem perto da gente, imagina a energia que ele não vibra e que ele não manda aqui para a gente, como isso pode influenciar a gente também, né? Então, hoje a gente vai falar sobre astros, astrologia, signos. Dr. Márcio, pode começar aí. Qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Ainda há muita controvérsia, mas controvérsias por temas às vezes milenares, leva mais-se como um levantamento de questão, mas não como descredibilidade, né? Se a gente voltar um pouco no tempo, nós vamos relembrar
às vezes através de estudos a gente sabe disso, que até no ano de 1300 mais ou menos, a astrologia fazia parte constante da área médica, né? Um médico na Idade Média, ele não fazia um exame sem conhecer a astrologia da pessoa. E Paracelso fala isso num dos livros dele, ele deixa bem claro que as crianças quando ele ia dar uma consulta ou atender uma criança, ele perguntava logo os dados do nascimento dela, até porque a criança não sabe falar. E através dos astros ele conseguia entender como que estaria funcionando o sistema da criança e qual é o ponto mais fraco ou mais forte dela. E é bem assim mesmo. Através da astrologia você pode descobrir, por exemplo, aquelas pessoas que têm um problema crônico que vai e volta a vida inteira e não sabe por que aquele problema é tão pesado nela, né? E se você abre um mapa, você vê que tem uma ligação astrológica e ali não adianta se mexer muito. Existem alguns tratamentos que você pode estar ajudando através de minerais, através de essências florais, você ajuda a equilibrar aquele sistema. Quero te contar, antes de te contar histórico mesmo da astrologia, um caso de uma irmã minha. Ela tem um problema grave de endometriose e ela havia feito uma cirurgia. E 2 anos depois, ela ia ter que repetir essa cirurgia. E ela ligou para mim dizendo que ela estava prestes a fazer a cirurgia, já estava fazendo os exames para repetir a cirurgia. E eu falei para ela, aguenta um momentinho, daqui a pouco você entra em contato comigo outra vez. Peguei os dados dela e abri o mapa dela. E no mapa mostraria uma conjunção muito forte na região do mapa onde corresponderia ali a região do ventre dela, né? E aí eu liguei para ela e falei, olha, não adianta fazer cirurgia, porque não vai dar certo, porque o problema é energético, né? E ela realmente não fez. Uhum. E eu pedi que ela passasse a se tratar com remédios naturais, onde daria um jeito de equilibrar o sistema ali, mas que aquele era um problema que ela ia ter sempre, né? Ela não precisaria estar sofrendo uma dor, mas é um problema que ela ia ter sempre, até porque já estava mostrando no mapa dela uma conjunção muito forte planetária, aonde corresponderia ali, no caso, a menstruação, perdão, ao útero, ao sistema ovário, reprodutor. O sistema reprodutor. E foi isso que aconteceu. Então é assim, nós não somos nada mais do que energia condensada. Se você é energia condensada, se você tira o condensado, fica energia. Uhum. Então nós somos energia. Imagina você num planeta equilibrado por um sistema, né? Porque a Via Láctea ela é um sistema, né? Verdade. Imagina você equilibrado por um sistema onde os planetas têm as suas rotações também por campos magnéticos, né? E isso certamente vai envolver num ser que está dentro de um planeta, né? Uhum. Que somos nós. Então é basicamente isso. Antes de você nascer, por exemplo, você ainda é dependente das energias da sua mãe, né? Mas quando você acaba de nascer, que você... No ventre, você fala. Isso. Está no ventre, né? Então todas as emoções que a criança tem, tudo que passa pela criança ali é da mãe, não é ainda da criança. Sim. Mas quando a criança nasce e ela respira pela primeira vez, é como se ligasse uma tomada. Quando ela faz essa respiração, ela absorve todas as energias que estão vibrando naquele momento, né? Então, aonde está a posição do Sol naquele momento? Então, ela nasceu em abril, por exemplo, dia 21 de abril, por exemplo. Nasceu dia 21 de abril, está chegando. Nasceu dia 21 de abril, por exemplo. Ela é uma criança nasceu enquanto o Sol estava na constelação de Touro. Então, o signo solar dela é Touro, né? Mas aonde estava a Lua dela naquele momento? Por exemplo, a minha Lua naquele momento estava em Áries. É mesmo, na casa de Áries. Então você imagina, eu sou um taurino, né, com a Lua em Áries. E o ascendente em Libra. O ascendente em Libra, né? Agora, como isso funciona? Somente abrindo o braço, abrindo um mapa, para te mostrar o que é ascendente. Exato, isso era uma questão que eu até ia te comentar. Todo mundo, né, que
gosta do assunto. Por exemplo, a pessoa já gosta da questão da astrologia, acompanha ali a questão do horóscopo, né? Mas a maioria, quando fala de ascendente, eles ainda não sabem o que é. Mesmo aqueles que têm a curiosidade de saber, né, ainda não está muito claro o que é o ascendente. Imagina você estando num lugar muito plano. E se você olhar, você vai ver o horizonte, correto? E a cada 2 horas no horizonte nasce uma constelação. E essa constelação ela faz uma volta por você, né? Ela vai subindo, ela chega até o meio do céu, depois ela desce e vira o descendente. Então, no ascendente, quem que estava ascendendo naquele momento? Qual constelação que estava subindo naquele momento, né? Aí você vai ver, não, estava subindo naquele momento. No meu caso, era a constelação de Libra. Sim. Né? No momento do seu nascimento, né? Na hora do seu nascimento. Então, meu Sol estava na constelação de touro, né? Ele já tinha nascido, como eu nasci 5h15 da tarde, então ele estava na constelação de touro, mas quem estava ascendendo naquele momento, a constelação que estava nascendo naquele momento, ela pega como se fosse uma linha reta, e essa linha pega logo no seu peito, uma faixa ascendente, então ela é aquele que te acende. Aquela constelação é a constelação, a minha constelação no caso seria a constelação de Libra. De Libra. Né? E no ascendente, aonde está a minha lua, seria a constelação de Áries. E como essa questão do ascendente influencia ali na personalidade? Né? Como que isso é visto para as outras pessoas? A gente diz que a partir dos 28 anos o nosso ascendente começa a fluir mais na nossa vida. Então, porque, na verdade, para a astrologia, você acaba de nascer com 28 anos de idade. Então, quando Saturno dá uma volta em volta do Sol, ele demora 28 anos. Então, nesses 28 anos, quando você nasceu, Saturno estava numa casa, 28 anos depois, ele vai repetir aquela mesma situação. E ali você acaba de nascer. O seu ascendente é como você se mostra para o mundo, ou como o mundo te vê, né? Como você ascende para o mundo, né? Então você tem, e na verdade você tem todos os signos dentro de você. Nós falamos do Sol, mas não falamos da Lua, né? O Sol, por exemplo, ele fica numa constelação durante 30 dias. A Lua, ela fica dentro de uma constelação apenas 28 horas. Então, enquanto um mês para nós seria 30 dias, um mês para a Lua seria 28 horas. Né? A Lua, por isso que diz que as mulheres são de Lua. Porque cada 28 horas a Lua está mudando de casa. Nessa mudança é que se faz essas astrologias corriqueiras do dia a dia. Então, eles olham como estão. Por exemplo, o Sol está na constelação de Touro. Você vai pegar a energia do mês de Touro, né? Aonde é que está a Lua hoje? A Lua está na constelação de Áries, vão seguindo o seu exemplo. Então se prepara, porque Touro é terra, é estourado quando precisa, mas você tem Áries. Se você cutucar ele, que é bem estourado, ele vai também atropelar você, porque ele vai usar a raiva de Touro, o atropelo de Touro com como se diz? Não é inconsistência, como é que se fala? A incoerência do Áries, ou incoerência, porque o impulsividade de Áries, justamente, vai pegar a impulsividade de Áries sem se desculpar. Ele vai passar por cima sem olhar para trás, porque é uma energia de Áries. Sim. Né? Então eles fazem essa constelação, eles fazem esse registro. Aí eles olham, por exemplo, aonde está o planeta Vênus, por exemplo, que é ligado aí ao lado feminino. Aí ele vai falar um pouco sobre. Então ele começa a fazer essa junção e dá a astrologia diária. Mas a astrologia diária é somente um guia que muitas das vezes não bate com você, e muitas das vezes bate em tudo. Tem pessoas que falam, nossa, bate comigo totalmente. Você acha que tem como não bater também essas características? Mesmo que você seja, assim, você tenha um signo solar, um ascendente e uma lua. Vamos pegar só. O problema é a interpretação de quem está fazendo. Né? Tá. De repente o astrólogo faz uma interpretação equivocada, você vai naquela interpretação, mas isso não tem nada a ver comigo. Entendi. Né? E na maioria das vezes, se fizer uma interpretação mais alinhada, mais correta, você vai ver que sempre tem. Alguma coisa. Mas nós hoje nós não temos mais essa mesma ligação que nós tínhamos anteriormente.
né, na época mesmo que foram desenvolvido esse sistema astrológico. O sistema astrológico, por curiosidade, né, ele foi aí revelado, descoberto pelos egípcios, né, doutor? Sumérios, mais antigo ainda. Mais antigo ainda. Sumérios. A gente tem relatos mesmo assim, na história dos egípcios que realmente trabalhavam muito com a astrologia, né? Toda a questão da plantação, a questão da construção. Acompanhavam bastante. Eles sempre as posições, os cardeais, tudo. Mas os sumérios começaram pelos sumérios, os antigos sumérios. Tem muitos escritos em pedras que foram encontrados com eles falando sobre a astrologia. Né? E a astrologia sempre foi muito evidenciada e muito forte, que acompanhou a humanidade. Né? Inocêncio separou, a partir do momento que Inocêncio fez o concílio, se eu não me engano de Constantino, eu não me lembro, mas acredito que foi sim, ele separou as duas medicinas, que é a medicina sagrada e a medicina profana. E a astrologia, ela era caracterizada como medicina sagrada. Né? Mas a gente diz o seguinte: antigamente os caras não tinham nada para fazer. Imagina, eles não têm nada para fazer. Então eles ficavam olhando para o tempo. E né? observando. E se apoderando as pessoas. Ali ele começava a notar o comportamento das pessoas. Né? E isso por milhares de anos. E, por exemplo, quando entrava na constelação de Touro, né, ou quando, por exemplo, entrava na constelação de Áries, as pessoas estavam mais impulsivas naquela fase, enquanto o Sol estava na constelação de Áries. Então eles começaram a fazer uma ligação do Sol com a posição, com as estrelas, porque eles não tinham nada para fazer, olhava para a estrela. Falavam, não, escuta, quando o Sol está nessa posição e a estrela está nessa posição, isso fica por 30 dias. O comportamento das pessoas é assim. E isso começou foi assim que a astrologia começou a desenvolver, por observação, né? Certo, aí começaram a se escrever e vieram depois as cartas matemáticas, né? Que é os mesmos cálculos usados ainda desde a Idade Média, desde quando começou, né? Que eles começaram a transformar isso em matemática, porque os cálculos hoje são matemáticos. São matemáticos. Tem equações. Quando eu comecei a fazer, hoje já não se precisa mais, porque a internet te mostra tudo. Hoje tem programas próprios para isso. Tem softwares que já levam. Mas eu cheguei a fazer um estudo com uma amiga de fazer os cálculos matemáticos, né? E tem gente que ainda trabalha hoje ainda com cálculos matemáticos manuais, né? Hoje os programas são muito mais rápidos. E acredito que às vezes até mais preciso. É verdade. Né? Então se abre um programa e se resolve isso. Então nós falamos hoje que nós somos astrólogos de leitura de mapa, né? Então, mas não um astrólogo de você fazer um estudo dos astros e com cálculos matemáticos. Isso são muito poucos hoje. Existem, mas são os que guardam mais essa raiz do passado. Então a gente tem aí, vamos ficar nesses 3 pontos que eu acho que é mais fácil da gente entender, e aí depois vocês podem também procurar o Dr. Márcio para saber aonde que estão os outros planetas, porque cada planeta tem uma posição quando a gente nasce, né? O Plutão tá na casa 2, está na posição de Sagitário, então quer dizer alguma coisa com relação a algum traço da sua personalidade. Então tem um estudo assim muito mais aprofundado do que isso, a gente vai ficar um pouco mais raso, né? Porque senão fica muito técnico. Se você tiver interesse, o Dr. Márcio aí faz a leitura, né? Além de tudo, né, Dr. Márcio, além de todas as terapias aí que você faz no seu consultório, você também faz aí a leitura do mapa astral e astrologia. A astrologia ela sempre fez parte desse trabalho meu de terapeuta, né? Eu queria abordar um assunto sobre as terapias, e quando se fala em terapias alternativas, as pessoas pensam que é uma terapia que não tem ciência nenhuma. E na verdade ela tem muito mais ciências e muito mais procedimentos do que as terapias hoje convencionais. Então os estudos científicos dela, os estudos delas, são muito mais por observação, aprimoramento, aperfeiçoamento, né? E que vem aí há milhares de anos provando que elas funcionam. Exatamente. Né? Então, aqueles que diz para mim que não acredita, e eu tenho amigos um ou outro amigo que fala que não consegue acreditar, é digno de pena. Né? São pessoas dignas de pena, porque elas funcionam, estão aí, né? E estão dando os resultados, e dão resultados até hoje. Hoje eu encontro pessoas
na rua que me conhece fala que o maior sonho seria estar passando por um atendimento. E o atendimento que ela iria passar era justamente isso. Às vezes, quando eu vejo que é uma complicação muito grande, ou mesmo, onde semana passada nós falamos muito sobre hiperatividade, sobre déficit de atenção, mas muitas das vezes eu abro o mapa da criança para entender o comportamento dela, qual é o real comportamento dela. Olha só que maravilha. Quer dizer, você vem com uma criança extremamente problemática, segundo a família, né? E quando você abre o mapa, você vê que ela não tem problema nenhum, porque ela está dentro da energia dela, né? Está sendo extrapolada por um problema ou outro, mas não que ela seja uma menina ou uma criança com sérios problemas. Então, a astrologia entra nesse momento. Você conhece a personalidade das pessoas. No começo... É a personalidade mesmo, né? No sentido... É a persona mesmo, como ela é no sentido mais puro, né? Ali você de reação, de atitude, né? De forma de pensar... Tirando as contaminações externas, né? As contaminações do meio ambiente, as contaminações que eu digo, às vezes, infelizmente, com heranças familiares, você vê a persona mesmo, você vê a pessoa pura ali como ela veio para ser e para se comportar diante da vida. Doutor Márcio, então temos aí o signo solar, né? Que é o signo, todo mundo sabe, pelo dia já, pelo dia e o mês. Tem o ascendente, então, que você comentou, que ele aparece mais depois dos 28 anos, mas até os 28 ele já dá traços? Sim, sempre tem. Na verdade, você tem todos os signos dentro de você. E como que a gente dá um exemplo assim, mais prático dessa questão do ascendente? Por exemplo, eu sou escorpião, meu signo é escorpião, eu tenho um ascendente em Capricórnio. Como que as pessoas veem o Capricórnio em mim? Quando, né, eu acho que o ascendente está ligado também ao que como as outras pessoas me enxergam. Também. É bem mais por esse prisma mesmo como as pessoas se enxergam. Por exemplo, o Capricórnio tem muito essa coisa do social, de fazer alguma coisa para a humanidade. E pelo que eu te conheço, você tem isso, né? Sim. Você já busca isso. A sua meta de vida já fala isso, né? Não só dos trabalhos que você faz na fazenda, ou dos trabalhos que você já está projetando na sua vida, está sempre ligado a esse anseio de fazer alguma coisa em prol do social. Exato, né? é verdade. Tem também aí a teimosia do Capricórnio, né? É o cabeça dura, que é o teimoso, que é o turrão. Mas também tem essa energia do fazer o bem. E ele se funde com essa energia escorpiana. Né? No caso, o escorpião, que é o meu signo solar. Eles se fundem mesmo, né? No bom sentido. Sim. O que acontece? O escorpião é aquele que observa tudo demais, né? Ele procura defeito em tudo, porque é a natureza do escorpião. Nós brincamos que o rabinho do escorpião pica, né? Então, quando eu estou conversando com alguém de escorpião, que ele começa a falar, já vem um rabinho de escorpião querendo me picar. Então, na verdade, o escorpião tem isso, de querer catucar no ponto certo. E é um grande problema, que muitas das vezes ele está certo. Né? E ele não precisava falar. Né? E aí você tem que. Aí eu digo o seguinte, que ele não pode cair nessa de que está certo o tempo todo. Porque aí ele se torna inconveniente. Né? Então, tem coisa que que ele não foi chamado. Né? Então, assim, há assim, um cuidado para isso. Eu gosto muito do signo de escorpião. Eu tenho um filho que é escorpião. E eu falo, quem tem filho de escorpião tem que ensinar para eles, dizer para eles da seguinte forma: existe dois caminhos, o da luz e o das trevas. Né? Em qualquer um dos dois caminhos que você seguir, você vai fazer alguma coisa. Mas procura sempre o caminho da luz. E eu falo muito isso pro meu filho, né? Eu falei muito pro meu filho, e meu filho hoje, às vezes ele fala, pai, eu segui o que você me falou, eu procuro o caminho das luzes sempre. Porque eu sei que se eu procurar o caminho das trevas, eu vou saber ser mal também. Né? E você começa a trabalhar isso nele. Eu comecei a trabalhar isso e é o que deve acontecer sempre. A gente entender, né, como a criança, como se comporta, como a sua relação com a vida, descobrir no próprio comportamento dele qual é a base astrológica dele, e dali você fazer uma anamnese e poder orientar as pessoas. E tem a lua também, né, doutor? Tem a lua, eu não falei agora, assim, nós não falamos muito, porque eu trabalho muito com um processo chamado cruz crística. Há uma ligação muito forte da astrologia com a religião, né? Então você sabe que, por exemplo, são 12 signos, né? São 12 apóstolos,
Olha, é verdade. Se você ler, estudar sobre cada apóstolo, você vai ver que cada um tem um comportamento de um signo. Né? E no corpo humano, nós temos também, ele é dividido em 12 partes. Né? Então, você tenta entender, se você for estudar mais a fundo, você vai entender que até os rituais da Igreja Católica estão ligados à própria astrologia. Mesmo? Né? Olha Sim. que interessante. Nós temos aí, por exemplo, só para relembrar você, a emoção do lava-pés. Né? Por que Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos? Né? Todo mundo acha que aquilo ali era um sinal de humildade. Né? Sim, poderia ser um sinal de humildade, mas a religiosidade do ser humano, ela entra pelos pés. Qual é o signo mais religioso da astrologia? É o signo de peixes. E na astrologia, o peixe representa os pés. Olha que interessante. O que o chapéu do Papa parece? Uma boca de peixe, já percebeu? Verdade. É verdade. Então tudo tem uma ligação. Por exemplo, quando você ajoelha para rezar, é um ritual. Dá tempo de falar sobre isso? Dá sim. Por exemplo, 2 minutinhos. Quando você ajoelha para rezar, por exemplo, é um ritual, não é? E é o ritual mais perfeito que existe. E ele é astrológico. Ele não é católico. Ele é astrológico. Olha, eu vou te explicar por quê. Quando você faz uma oração, quando você faz um pedido em oração, você está pedindo que alguma coisa se realiza, não está? Para você fazer uma oração, normalmente você tem que ajoelhar. Quando você ajoelha, na astrologia, as casas fixas no meio do céu, fica o signo de Capricórnio. E o signo de Capricórnio, na astrologia, ele significa construção, construir, né? Então, é realização na matéria. Quando você ajoelha com o joelho no chão, o joelho no corpo humano significa Capricórnio. É por isso que muitos Capricórnios reclamam de dor no joelho. Então, assim, quando ele ajoelha, ele traz a realização a realização espiritual que ele quer para a matéria, para o chão. Né? Então ele fala assim, eu quero realizar na matéria. O que ele faz? Ele pega o Capricórnio e traz para o chão, encosta no chão. Mas quando ele ajoelha, ele levanta a sola dos pés para cima. É a ligação do peixes com o céu. É por ali que a religiosidade se desentrar. Por isso que é importante fazer isso até descalço. Né? Aí, você, para continuar a oração, o que você faz? Você junta as duas mãos. Na astrologia, o que corresponde aos braços é o signo de Gêmeos. E o Gêmeos é o que fala com as mãos. Você nunca vai ouvir ou vai ver um Gêmeos falando com a mão parada. Ele tem que estar mexendo o tempo todo. E você nunca vai ver alguém com a mão parada, ou assim, com a mão aposta, falando em voz alta. Você nunca viu. Normalmente eles colocam a mão, quando eles colocam a mão, eles silenciam na hora. Isso é para para silenciar o questionador dentro dele. Que é o Gêmeos. O Gêmeos é o signo que questiona. Né? E quando você traz para essa casa, que você juntou as mãos, que você trouxe para essa casa, essa é a casa de Virgem. Então você trouxe para sua casa, né, a condição de um Gêmeos não questionador. Você fez ele ficar quieto dentro da casa dele. E para terminar, normalmente as pessoas costumam ceder um lado da cabeça. E normalmente para o lado esquerdo, que significa sentimento e emoção. O seu lado de esquerda é sentimento e emoção, o seu lado direito corresponde a ação e razão. Né? Olha que bonito isso. Voltando a isso. Então são os rituais que são ligados também à astrologia. Exato. E eu faço uma astrologia, além de explicando toda essa parte, eu faço uma astrologia chamada cruz crística, que é a cruz no mapa. Nós podemos, se não dá tempo hoje, podemos falar isso na próxima semana. Vamos, acho que a gente pode já deixar programado mesmo, porque o assunto estava bem interessante. O pessoal já até mandou aqui, como que eu faço para saber o meu ascendente? Né? É pela hora, a gente tem já alguns programas aí na internet, depois eu vou passar para vocês aí alguns links, viu, que vocês podem acessar aí também para, pelo menos, já ir se conhecendo. Isso faz parte de um autoconhecimento, sim, né, doutor Márcio? Faz parte de um autoconhecimento. E a gente saber e se apropriar quem somos, como que isso faz parte, é o que a gente sempre comenta aqui com vocês. Tudo é energia, né? E a astrologia também vem trazendo essa energia. Então, a gente vai continuar esse bate-papo na próxima semana, aí, na próxima quarta-feira, né, doutor Márcio? Se Deus quiser. Camila, eu queria fazer um convite para as pessoas curtirem a minha página, né? Legal. Que é o
Centro de Terapia Alternativa, Dr. Márcio Amorim, tem lá, né? Curtir a minha página, a gente tá lançando esses vídeos, nós estamos colocando na página também, né? E curte lá a nossa página para ficar sabendo de algumas novidades, até mesmo para incentivar a gente a estar colocando coisas novas, né? Na nossa página. Então, curtam lá, pessoal. Logo aí nós temos a minha página também, drmarcioamorim.com.br, né? Ela está lançada, mas eu estou devagar porque a gente tem um projeto aí que cabe a ela, vai ser lançado junto, mas pode entrar. Mas no Facebook tem lá Centro de Terapia Alternativa, Dr. Márcio Amorim. Procurou Centro de Terapia Alternativa, sempre caiu lá em um dos lugares lá, logo nos primeiros lugares lá, vai ser fácil de encontrar. De encontrar. Isso. Galerinha, curte lá, vamos acompanhar também as novidades do Dr. Márcio, sempre levando aí saúde para nós, saúde de uma maneira muito bacana, muito legal. Espero que vocês estejam gostando também da participação dele aqui, porque eu tô adorando, tá enriquecendo e muito o programa Desperte, né? Os comentários são super positivos. Então, semana que vem a gente continua essa questão aí sobre astrologia. Você que já quiser, tá louco, ansioso aí, querendo fazer alguma pergunta, pode já deixar que semana que vem ele responde, a gente toca no assunto novamente. Amanhã tem mais programa Desperte. A partir das 10 horas estarei aqui com vocês, com o Caio Ranieri, fazendo o programa de opinião. Dr. Márcio, muito obrigada. Até quarta-feira. Muito obrigado, Camila. Quero lembrar só mais um pouquinho, Camila, que nós vamos ter aí um encontro de constelação esse final de semana. Ah, é? Esse final de semana? Liga lá para Karen, né, e marque lá e agende lá sua participação. Qual que é o número, doutor? 3664-7867. Isso aí. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até a próxima, galera. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. E agora, apoio cultural.